Irmãos, hoje eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência, porque é um texto bastante longo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você vai acompanhar na sua Bíblia aí ou no telão. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 17 do capítulo 4. Então, nós temos aí mais de 30 versículos. Os irmãos acompanhem. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até 4:17. A palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair.
E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que me envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, amados, vamos curvar as nossas cabeças, orar mais uma vez. Acima de tudo, Deus, nós nos alegramos nessa hora. Nos alegramos porque podemos livremente abrir a Tua Palavra. Livremente nós podemos ler a Tua Palavra, podemos meditar nela. Não há nada que nos impeça, Deus, de meditarmos, de estudarmos, de refletirmos sobre a Tua Palavra. Nós nos alegramos, ó Deus, porque nesta manhã nós poderíamos estar, ó Deus, em tantos outros lugares, poderíamos estar dormindo, mas aprove ao Senhor que nos trouxesse para a Tua casa, para juntos estarmos bendizendo, para juntos estarmos, ó Deus, adorando o Teu nome, para juntos estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor revele a nós a Tua Palavra. Revela a nós, ó Deus, aquilo que está escondido na Tua Palavra, que nós ainda não entendemos, que nós ainda não descobrimos. Que seja, Deus, esta manhã uma manhã, Senhor, de aceitação. Que seja esta manhã uma manhã de consagração. Que seja esta manhã uma manhã, Senhor, de despertamento espiritual.
Que, ó Deus, ao meditarmos na Tua Palavra, que ao recebermos a Tua Palavra, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida possa ser transformada para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos nesta manhã e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa visão, amados, que Moisés teve do Senhor é, sem sombra de dúvidas, uma das mais notáveis de toda a Bíblia. É um texto que fala da chamada, é um texto que fala sobre a vocação de Moisés para servir o Senhor. E nós temos tantas lições que nós podemos tirar daqui, e eu quero hoje, nesta manhã, falar algumas coisas, alguns aspectos dessa chamada, dessa vocação de Moisés. E esta passagem tem um simbolismo, o simbolismo da sarça ardente. A sarça era uma planta, era um arbusto, era um tipo de arbusto. E essa sarça que ardia, mas não queimava, a sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo. E esse simbolismo tem sido interpretado de diversas maneiras. Há uma variedade muito grande de interpretações que as pessoas dão. Mas para mim, a mais importante delas é aquela que me faz pensar em como Deus ia se chegar diante de um povo que era pecaminoso, a nação de Israel, e em vez de destruí-la, o Senhor ia ser o seu Salvador. Acredito, meus amados irmãos, que nós podemos perceber nesse simbolismo a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus sobre a nação, sobre o povo de Israel, que estava ali escravizado no Egito. E entendo isso, amados, que ela possa ser estendida para nós. E estendendo isso para nós, podemos vislumbrar um Deus que é o Deus da graça, podemos vislumbrar um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus do cuidado, um Deus que concede chances, um Deus que concede oportunidades, um Deus a quem podemos recorrer ao seu favor, amém? Lá nos versículos do capítulo 2, 24 e 25, nós vamos rever alguns versículos aqui. 24 e 25 do capítulo 3. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Então nós vemos aqui que Deus prestou atenção a eles, e com simpatia entendeu os sofrimentos, entendeu os sentimentos do povo que vivia preso, que vivia sido escravizado numa terra que era distante. Pensa nisso. Deus olhando para um povo que estava abandonado, que estava escravizado, que estava distante da sua terra, oprimido. E no versículo 16 diz assim: Pois vi, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Nunca houve, amados, um tempo em que Deus não visse o estado de sofrimento, o estado de calamidade do povo que estava lá escravizado no Egito. Como também nunca houve um tempo em que o povo tinha esse estado de ânimo que era capaz de uma libertação, de buscar uma libertação como naquelas circunstâncias. Tudo estava se casando para que isso acontecesse. E nos versículos 7 e 8, diz assim: Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Versículo 8. E desci para o livrar
da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Essa aí é a atualizada, né? Depois você põe na NVI, por favor. Desci, ele diz desci, é uma maneira de expressar, lá na NVI está desci. Desci é uma maneira de expressar em linguagem humana a ação divina de condescendência, a ação divina de preocupação com alguém, com uma nação. Não que Deus seja condescendente, não que Deus seja preocupado, mas é uma forma humana de expressar os sentimentos que a gente imputa a Deus. E neste Deus que se revela em graça, neste Deus que se revela em misericórdia, em santidade, aprendemos algumas coisas acerca dele. Que ele não se esquecera dos seus pactos, das suas alianças com os seus patriarcas, porque ele é fiel. Por isso ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é fiel, e que tendo ele visto, ouvido, conhecido e descido, ia enviar alguém que pudesse livrar o seu povo das mãos de Faraó, das mãos do inimigo. Então eu gostaria de falar nesta manhã, amados, que o que a gente aprendemos algumas coisas acerca dele nesse texto. E uma das coisas que me chama a atenção, me faz parar para pensar, é que Deus também chama pessoas comuns, pessoas simples, para cumprir com os propósitos dele. Os propósitos de Deus são cumpridos também por pessoas simples, são cumpridos por pessoas pobres, por pessoas, entre aspas, insignificantes, em pessoas comuns, insignificantes para a sociedade, que eu estou dizendo, não para Deus. E naquele exato momento da história de Moisés, ele era uma pessoa assim, uma pessoa simples, insignificante. Diz o texto que ele pastoreava o rebanho do seu sogro. O texto sugere que esta era a ocupação habitual de Moisés. Ele tinha passado 40 anos como pastor de ovelhas antes dessa vocação sobrenatural acontecer. Moisés tinha vivido em corte egípcia, ele tinha vivido no palácio real, ele tinha sido treinado nas habilidades egípcias, mas naquele instante ele era um homem temperado no espírito, devido aos longos anos de exílio na grandiosidade silenciosa do deserto. Veja, um homem que passou 40 anos ali no palácio do rei, e depois daquela coisa que ele fez de matar um egípcio e de fugir, ele ficou 40 anos ali pastoreando no deserto, pastoreando os rebanhos do seu sogro. No versículo 3:4 diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Amados, todo conceito de vocação cristã se deriva da crença de que Deus se comunica conosco pessoalmente, chamando cada um pelo nome. A chamada de Deus ao ministério não é impessoal, a chamada de Deus ao ministério ela não é abstrata, ela não é repulsiva. Deus chama cada um de nós pelo nome, para que possa servir a Ele. Ele não chama no atacado, mas Ele chama pessoalmente a cada um de nós, Ele chama a cada um de nós pelo nome. Creia, você tem um chamado especial de Deus na sua vida. E podemos ser quem somos, não importa, amados. Podemos ter as nossas atividades, quaisquer que elas sejam. Você pode ser um médico, mas você pode ser um servente, você pode ser um motorista, você pode ser um policial, você pode ser uma pessoa com grandes riquezas ou poucas riquezas, não importa. Não importa quem você é, não importa aquilo que você faz, não importa as suas atividades, você não é desprezível a Deus, você é importante para Deus. E Ele te chama pelo nome.
Mas o inimigo, amados, quer que nós nos desprezemos. O inimigo quer que nós nos depreciemos, que a gente fique acovardados. Sempre achando que as coisas de Deus não são para nós, o chamado de Deus não é para nós. Eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Eu sou o menor de todos ali na igreja. Amados, Deus nos chama e nos chama pelo nome. A segunda coisa que eu gostaria de dizer aqui é que Deus, depois de chamar pessoalmente, Ele retira dessas pessoas todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento de impotência, todo o sentimento de incompetência. Ele retira dessas pessoas a quem Ele chama. Lá nos versículos 3:8 e 3:10, diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o 10. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. A gente, se comparar os textos, pode achar que há uma contradição. Mas se comparados, veremos que não existe essa contradição. O que existe é uma comunhão, é uma participação entre Deus e o homem, entre Deus e Moisés. Não há contradição entre o envio de Moisés e a intenção declarada de Deus de realizar pessoalmente a obra, pois Deus normalmente trabalha por intermédio da obediência voluntária daqueles que o servem, daqueles que realizam a sua vontade. Há uma parceria, amém, irmãos? Há uma parceria entre Deus e o chamado, entre Deus e o vocacionado. Ele chama para que a pessoa possa, em nome dele, fazer a obra. E o que Moisés faz? Depois de tudo isso, amados, o que Moisés faz? Moisés simplesmente se recusa a servi-lo. Moisés se recusa a servir. Veja, irmãos, os homens melhores preparados para as grandes tarefas são aqueles que, via de regra, se julgam incapazes. Deus apareceu para Moisés numa sarça, num arbusto, que queimava, o fogo estava lá, mas ela não era consumida pelo fogo. E Deus, naquela sarça ardente, Ele chama Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o sofrimento do povo, dos seus irmãos, na nação de Israel, ali no Egito, e eu desci aqui para que você possa ir até lá o Faraó e retirar e libertar. Eu vou estar com você. Mas o que Moisés faz? Moisés, ele simplesmente, ele se recusa. Moisés tinha ficado 40 anos no deserto, como pastor do rebanho do sogro, entre um povo rude. Ele acreditava que as brilhantes qualidades de príncipe estavam agora enfraquecidas, estavam embotadas. Há 40 anos já se foram. Eu não vou fazer isso, eu não tenho capacidade. Ao contrário dos 40 anos que ele passou no Egito, naqueles 40 anos posteriores que ele passara no deserto, ele aprendeu a desconfiar de si mesmo. Desconfiar de si. De uma maneira bastante profunda. Muitos de nós, amados, deixam de acreditar em si mesmo. Como Moisés, muitos de nós ficamos acovardados, mesmo quando nós somos chamados para agir. Eu tenho visto isso. Eu tenho percebido isso em muitas ocasiões e muitas oportunidades. Quando nós chamamos, quando nós vocacionamos alguém, quando nós escolhemos alguém, quando nós chamamos alguém para alguma determinada coisa, a pessoa se nega. Porque acha que não é capaz, porque acha que é pequena. E esta passagem pode ser apontada como a comissão apostólica, vamos dizer assim, de Moisés. No entanto, Moisés estava pouco disposto a aceitar a comissão que Deus deu a ele. Então ele começa com as suas escusas, ele começa com as suas desculpas, muitas delas esfarrapadas. Ele começa com as suas objeções para não atender ao chamado do Senhor.
Mesmo que ele tenha aparecido de uma forma sobrenatural naquela sarça que ardia, mas não queimava. E lá no versículo 11 nós vemos a primeira objeção. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa era a primeira desculpa, era a primeira objeção. Sentimento de incapacidade, que é bom em termos. É sempre bom que o ser humano reconheça que é impotente para realizar a obra de Deus sozinho. É bom que o servo de Deus ele compreenda as suas limitações, para que ele reconheça ao mesmo tempo o poder ilimitado de Deus que o sustenta. Entretanto, ele não deve se esconder atrás de sentimentos de indignidade, de opróbrio, de autocomiseração, como desculpas para não realizar a obra a qual o Senhor está chamando. Ele não mostrou ali um sentimento humilde de dizer assim: eu sou pequeno, mas com o Senhor eu posso. Não, ele disse assim apenas: não, eu não vou. Quem sou eu? Quem sou eu para ir lá diante de Faraó? Quem sou eu? Essa era a primeira objeção. Quem sou eu? É uma expressão de dúvida. A autodesconfiança, amado, só pode ser considerada virtude quando somos levados a confiar plenamente em Deus. Caso contrário, nos tornaremos em parasitas espirituais e relutaremos sempre em levar até o final qualquer tipo de ação. A primeira objeção de Moisés era: quem sou eu? Quando somos confrontados, amados, com um dever pessoal, olhamos para a pessoa indigna que nada é capaz de fazer. Então nós temos capacidade, amém, irmãos? Como na parábola dos talentos, o Senhor tinha distribuído os talentos para cada um ali do seu servo, segundo a sua capacidade. Todos nós temos capacidade, uns mais e outros menos, mas a verdade é que todos nós temos essa capacidade. Deus nos fortalece, Deus não nos abandona, Deus estará conosco. Quando Ele nos vocaciona, a mensagem e a promessa de Deus é que Ele estará conosco, para aquela empreitada, para aquele chamado. Lá no versículo 12, diz: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Deus afirmou: eu estarei com você. Uma resposta suficiente para qualquer reivindicação do sofrimento, desse sentimento de incapacidade para o trabalho de Deus, ou qualquer reivindicação com relação ao abandono de Deus, é que eu estarei com você. Anteriormente, Moisés teve de aprender a não confiar em si mesmo, e agora ele tinha de aprender a confiar em Deus. Às vezes, amados, nos parece duro. É duro para nós ter que aprender essas coisas. E Deus responde a essas objeções quanto ao seu sentimento de incapacidade. Primeiro, Ele promete a sua própria presença. A promessa de que Deus realmente estará sempre presente. É a resposta mais contundente para qualquer objeção que esteja relacionada com o sentimento total de fraqueza do homem. Ele é conosco, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos envia sozinhos para uma missão. Precisamos acreditar nisso. E a segunda, Ele dá uma prova de que estará com eles. Só isso já seria o suficiente para Moisés atender à convocação de Deus. E Deus concede a elas autoridade em seu nome. No versículo 13, estava lá a segunda objeção. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos antepassados, seus antepassados, me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Essa era a segunda objeção. Qual o nome? E era uma objeção razoável. Havia inúmeros de deuses que eram cultuados naquele momento. E ele iria introduzir mais um. Mas quais as credenciais
E o Senhor diz, eu sou, essa é a credencial, esse é o nome de Deus. Eu sou, Yahvé, Jeová, eu sou o que sou. Deus tem existência, amados, sem restrições. Não depende de nada, seus recursos são inesgotáveis. Seu poder é incansável. Ele dá tudo, mas não se empobrece. Ele trabalha, mas não se cansa. Ele sustenta o que faz com aquilo que Ele é. Eu sou o que sou, diz isso para Ele. Eu sou, enviou a vocês. Eu sou o que sou. Então temos autoridade, amados, nesse nome. Nós cristãos temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Nos versículos 19 e 20, diz, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E esta autoridade é dada porque Deus mesmo opera por intermédio daqueles que são chamados para cumprir cabalmente os propósitos de Deus. As promessas, amados, no Novo Testamento são muitas. Há promessas em Mateus, há promessas em Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ler por causa do tempo. Que eu vou dizer a eles? Ele pergunta. Você vai dizer a eles palavras de libertação e palavras de salvação. Mas, amados, Deus também concede o necessário para que essas pessoas vocacionadas não sejam envergonhadas. Lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4. E essa, amados, era a terceira objeção. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Essa era a terceira objeção de Moisés ao chamado de Deus. Concedendo a Moisés alguns poderes especiais, Deus estava prometendo ser sua presença, um suficiente recurso para ele. Então, amados, temos que crer, temos que confiar que o Senhor não nos deixará faltar nada que realmente nós necessitamos para servir a Ele. Ele providencia todas as coisas. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós não entendemos isso, irmãos, enquanto isso não descer da nossa mente para o nosso coração, nós vamos estar sempre nesse meio caminho, entre realizar a obra de Deus e ficar ali com medo de servir a Deus, com as objeções. Amados, nós podemos entender que nós somos ricos na graça de Deus. O Senhor nos concede o poder do Espírito Santo. E esse poder concedido é a autoridade que Ele dá, quando Ele mostra aquelas coisas que Arão pode fazer com a vara, da serpente, da lepra que Ele faz e Ele mesmo cura, da conversão da água em sangue. Todas essas coisas, Deus concede o necessário para que essas pessoas não sejam envergonhadas. Deus concede para nós tudo aquilo que nós necessitamos para não sermos envergonhados. Mas, amado, eu gostaria de nesta noite, ou melhor, nesta manhã, eu gostaria que alguma coisa bem séria entrasse no nosso coração. Nós notamos que durante todo o diálogo com Moisés, o Senhor persistira nas suas intenções, o Senhor insistira nos seus planos. Deus em nenhum momento abandonou o seu propósito. Amém? Em nenhum momento Ele abandonou o seu propósito. Deus sempre tinha uma solução para cada dificuldade. Aí Ele fala da primeira objeção, Senhor, não, mas eu vou fazer assim, eu vou estar com você. Na segunda objeção, mas não dá. Não, mas aqui está a solução. Aí a terceira objeção, mas e se eu fizer isso? Não, eu estou dizendo, é assim, vai ser assim.
Para cada dificuldade, de Moisés, Deus sempre tinha uma solução. E nós vemos aqui mais uma objeção. No versículo 10 do capítulo 4, no finalzinho ele fala assim: não consigo falar bem. Não, já tentou de todas as coisas. Agora, Senhor, tudo bem, o Senhor fala isso e eu falo isso, o Senhor responde isso, eu falo isso, o Senhor responde aquilo. Então é o seguinte, eu não sei falar, eu não consigo falar bem. Como que eu vou? Eu não consigo falar. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Pronto, eu não consigo falar bem. Talvez ele encontrasse dificuldade em expressar os pensamentos, e talvez até ele sofresse de algum defeito de elocução. Alguns estudiosos acreditam que essa palavra, esse termo usado lá no hebraico, significava que ele era gago, né? Talvez fosse isso a dificuldade de Moisés. E ele chega na quarta objeção, fala: eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar bem, eu não vou. Ele não tinha facilidade de expressão para aparecer na corte lá do rei, do faraó, e fazer uma oração impressionante, um discurso eloquente. Amados, eu gostaria que você entendesse isso. Questões de ordem física, incapacidades físicas, não são problemas para Deus, nunca foram. Nunca foram. Pode ser surdo, gago. Inclusive nós estamos com esse projeto, né, de inclusão. Não somos uma igreja inclusiva, irmãos, não entendam mal. Incluindo as pessoas com deficiência. Questões de ordem física, amados, de incapacidade, nunca foram problemas para Deus. Qualquer condição humana, seja ela qual for, não está fora do alcance dos propósitos de Deus. Amém? Sabe qual é o problema, irmãos? Isso não é um problema para Deus. Questões de ordem física não é problema para Deus, nunca foram. Sabe qual é o problema? O problema para Deus é quando o coração do homem não está disposto. Problema para Deus é quando o coração do homem não está disposto. Esse é um grande problema para Deus, irmãos. Ele resolve todos os problemas. Ele dá todas as soluções. Mas Ele não tem uma solução para um problema de um coração que está indisposto para fazer a sua obra. Fala para o teu irmão aí do teu lado: não endureça o seu coração. Fala para o teu irmão: disponha o seu coração a servir a Deus. Não seja mais um problema para Deus, porque todos os problemas Deus consegue resolver e dar uma solução, mas quando o seu coração está indisposto, não tem jeito. Isso é um problema para Deus. Quando o homem resiste de todas as formas em aceitar essa incumbência que Deus lhe deu, e Deus pede para fazer uma coisa, Ele promete que estará junto, mas temos as nossas desculpas. Deus fala: você precisa fazer isso. Aí você fala assim: mas eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho meu estudo. Não, eu tenho meus afazeres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo. Mas você pode. Não, mas eu não sei, a minha família, eu não estou dando tempo para a minha família. O meu emprego, eu preciso do meu sustento. O meu estudo, eu preciso me formar. Eu não estou dizendo isso, irmãos, não estou dizendo aqui que você deve menosprezar essas outras coisas, mas eu quero dizer para você que quando você se dispõe no coração a servir a Deus, você deixa de ser problema para Ele. E Deus se mostrou altamente indignado com tamanha relutância de Moisés, como por exemplo foi no profeta Jonas.
Nós precisamos dispor a nossa vida, amados. Por outro lado, talvez tudo isso não passasse de uma desculpa de alguém que tinha receio de enfrentar o povo. Nós não sabemos. E muitos são os homens chamados por Deus que têm sentido o seu próprio desespero e incapacidade de falar. Mas Deus está chamando você. Deus está vocacionando você. A incapacidade humana não é desculpa para alguém se esquivar de uma comissão que foi confiada pelo Senhor. O problema para Deus é quando o seu coração está indisposto. Quando você não dispõe o seu coração. E o problema também, amados, é acharmos que outros podem fazer. Lá no versículo 13 ele fala assim: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Quando o coração do homem está disposto, ele acha que aquilo que era para ele fazer, Deus pode colocar outro no lugar. Envia outra pessoa, menos a mim. É uma declarada desobediência, procrastinação, relutância. Agora acabaram as desculpas. A primeira desculpa, Deus deu uma solução. A segunda desculpa, Deus deu uma solução. A terceira desculpa, a terceira objeção, Deus deu uma solução. Na quarta ele falou assim: eu não consigo falar. Depois ele fala assim: sabe uma coisa, Senhor? Manda outro. Manda outro. Manda outro no meu lugar. Moisés quase chega a declinar dessa tarefa, demonstrando sua incredulidade nas promessas que Deus acabara de fazer a ele. E Deus dá uma solução ainda. Fala assim: tudo bem, você não sabe falar, mas teu irmão Arão sabe, e ele vai acompanhar, ele vai ser o seu porta-voz. Amados, nós não podemos entender, compreender, de que quando Deus nos chama, nós podemos rejeitar, podemos recusar e podemos falar: Senhor, manda outro no meu lugar. Moisés quase declinou da sua tarefa, demonstrando sua incredulidade nas promessas que o Senhor acabara de fazer a ele. Então Deus instrui e dirige todos quantos são chamados para trabalhar em nome dele, diz o texto. Deus, ele nos instrui e ele dirige para todos aqueles que são chamados a trabalhar no nome dele. Que nesta manhã o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Eu gostaria que o pessoal do louvor já pudesse vir. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nessa manhã eu gostaria que você orasse a Deus. Nós não vamos chamar ninguém à frente. Nós não vamos fazer apelo nesta manhã. Mas eu gostaria que aí você, no seu lugar, onde você está, você começasse a orar a Deus. Você começasse a buscar a Deus. E começasse a se derramar na presença dEle. Dizendo: Senhor, me perdoa se o Senhor tem me chamado e eu tenho recusado. Senhor, me perdoa, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Se por acaso o Senhor tem me chamado, eu tenho dado 1001 desculpas para não servi-lo. Deus, se o Senhor não tem me chamado, ó Pai, para evangelizar, para discipular, para fazer uma casa de paz, para fazer, ó Deus, um evangelismo, para estar atuante, Senhor, na minha célula, mas eu tenho dado desculpas. Uma semana é uma coisa, outra semana é outra, é o emprego, é o estudo, é a minha família, é a minha casa, é o meu emprego, são as atividades, ó Pai, outras seculares que eu tenho, é a minha incapacidade, eu não sei falar, eu não sei, Senhor, me comportar direito, eu tenho dificuldades, eu sou o menor de todos. O Senhor está dizendo para você nesta noite, nesta manhã: meu filho, minha filha, eu estarei com você. Você não estará sozinho. Você não estará sozinha. Eu vou te capacitar.
eu vou te abençoar, eu vou estar na tua frente, você não vai ser envergonhada, você não vai ser envergonhado. Eu te dou recursos para que você seja bem sucedido, porque eu estou chamando, eu estou vocacionando. A vocação pertence a mim, o chamado pertence a mim. Acredite, creia. Moisés não tinha o que temer, ele tinha apenas que ponderar as dificuldades e enfrentá-las e vencê-las. E convencido afinal de que deveria obedecer à chamada de Deus, acreditamos que à medida em que ele ia obedecer ao Senhor, mais confiança ele ganhava no seu testemunho. E essa experiência está longe de ser exemplo de uma vida de fé. Então fica um alerta para cada um de nós. Qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser como a do profeta Isaías, que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou vai ser a de Moisés, que deu várias e várias desculpas, que criou vários e vários impedimentos, que tinha muitas objeções, mas que depois acabou aceitando a incumbência e foi usado poderosamente nas mãos de Deus. Quantos, amados, nesta manhã começarão a deixar de ser acanhados? Quantos deixarão de ser resistentes? Quantos deixarão de ser problema para Deus? Que nesta noite o seu coração possa ser tocado e possa ser transformado. Que nesta manhã você deixe de ser problema para Deus. Que nessa manhã o seu coração esteja completamente disposto a obedecer ao chamado, a obedecer à vocação, a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Não diga não ao Senhor, não dê desculpas para o Senhor, mas disponha o teu coração para o chamado, para a vocação que Ele tem para a sua vida. Senhor, nesta manhã, Pai, nós estamos na Tua presença. Estamos, ó Deus, com o nosso coração aquebrantado. Estamos com o nosso coração, ó Pai, derramados na Tua presença, derramados diante do Teu altar. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar-nos com o Teu poder. Neste dia, Deus, que nós possamos sentir a Tua presença em nós. Que nós possamos confiar na Tua palavra, nós possamos não duvidar daquilo que Tu és, das Tuas promessas, das promessas que estão na Tua palavra, Senhor. Nós, em nome de Jesus, nesta manhã, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nesta manhã, Pai, nós nos rendemos a Ti. Queremos estar compromissados com o Senhor, queremos estar compromissados com a Tua palavra, queremos estar compromissados com o Teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós, ó Deus, toda desculpa que muitas vezes nós temos para não servi-lo, para não fazer o Teu querer, Senhor. Ó Deus, tira de nós todas as objeções que muitas vezes nós criamos, ó Pai, muitas barreiras que nós colocamos entre nós e a Tua vontade, para não fazer, ó Pai. Ah, Deus, com aquele sentimento de autocomiseração, com aquele sentimento de que somos pequenos, ó Pai, tira de nós tudo isso. Que nós entendamos, ó Pai, que o Senhor estará conosco. O Senhor mesmo, Pai, estará, Pai, abençoando-nos, estará livrando os nossos caminhos, estará, Pai, nos dando poder, não nos deixando nos envergonhar, Pai, diante das situações, diante das adversidades. Ah, Pai amado, olha para os Teus servos nesta manhã, para o coração de cada um. Visita, ó Pai, sonda-nos, ó Pai, sonda os nossos corações nesta manhã. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Pai, alguma coisa, Deus, que está retardando, alguma coisa, Senhor, que está, Deus, atrapalhando, Senhor, o Teu querer. Retira, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos nos sentir úteis,
ao Senhor. Que nesta manhã nós deixemos de ser problemas para Ti, Senhor. Que nesta manhã os nossos corações possam estar dispostos a fazer o Teu querer, a fazer a Tua vontade e a aceitar o Teu chamado. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e Te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.